Olha, uma conferência importante que vai acontecer agora, 10ª Conferência de Saúde de Matão, com o tema Garantir Direitos, o tema é Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia. Esse evento vai acontecer aqui, né, por uma organização do município de Matão, pela Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, por isso que o diretor municipal de planejamento está com a gente, o Jean Fernandes. Bom dia, Jean, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Muito bem. A gente ouve falar muito sobre audiência pública, conferências, esses eventos todos, né? E fica a pensar, na prática, depois dá algum resultado? Ou essas conferências são feitas porque a lei determina que faça? Eu acho bacana a gente tocar nesse assunto, né? Quando a gente fala em conferência e a outra que você falou que é a audiência. Audiências públicas. A audiência pública a gente vejo essas presta audiências contas. Públicas. Aí você vê lá na Câmara, lá, geralmente é na Câmara, né? Audiência pública e não sei o quê. Não vai quase ninguém. Aí eu fico pensando, mas será que isso traz algum efeito mesmo, né? E pode ser que a conferência não seja bem assim, Exato. Porque a conferência já muda a conferência. É diferente, né? A audiência é quando a gente presta conta a cada 4 meses. Então a gente tem que realmente pontuar. A lei ela. manda. A lei manda. Mas então, as pessoas participam. Participam. Existe um conselho, né, que participa dessas reuniões, né, o Conselho Municipal de Saúde participa dessas reuniões, vereadores participam dessas reuniões, e a conferência é aberta para o público todo, né? Só que há um desinteresse da população em relação a isso. O povo mesmo não liga para isso, né? Eles cobram no lugar errado, em vez de ir para um lugar certo cobrar, acaba cobrando no lugar que não é. Na conferência ninguém vai, a não ser conselho e tal. Isso. A conferência esse ano, né, que a conferência é um momento muito importante para toda a saúde, que é onde a gente discute aquilo que a gente quer mudar, aquilo que está bom e aquilo que está ruim. Mas se as pessoas não vão e não se interessam, significaria que elas estão satisfeitas com o que têm ou é preguiça mesmo? Não, eu acho que existem os dois fatores, mas a preguiça é um pouquinho menor, com certeza. Esse ano, nós estamos fazendo pela segunda vez a conferência no nosso mandato. Então, ela se tornou diferente no sentido que houve uma imensa quantidade de pessoas que gostariam de participar. Não é à toa que a gente teve que achar um lugar diferenciado, porque a gente não ocupou, né? Não tinha lugar aqui em Matão para ocupar tantas pessoas. E é um dia de trabalho o dia inteiro. Então lá a gente vai trabalhar e discutir 2 propostas que a gente vai levar para a conferência estadual. Aí depois vem a federal. E aí lá essas propostas vão ser votadas para se tornar direitos. Esse ano, falar sobre o SUS, que é uma coisa que todo mundo precisa, conhece, né? E sabemos que é, vamos dizer, o plano de saúde melhor que temos hoje, né? Porque ele é universal, acaba-se que todo mundo se interessa. Esse ano, atipicamente, foi uma coisa diferente que o Matão nunca teve. Uma conferência com quase 300 inscritos. Né? Fora a população que chega, que vai, que pergunta, que vai estar lá no momento. Então, assim, pra gente, nós nos sentimos muito honrados em ter essa conferência nessa proporção. Ô Jean, só mais uma vez, nós acabamos falando aí de audiência e conferência, ficou um pouco misturado. Só separando, a audiência é uma coisa e conferência é outra. As audiências geralmente acontecem na Câmara Municipal de Matão, de 4 em 4 meses. O pessoal da área da saúde, juntamente com o Conselho, vai até a Câmara e passa todas as informações debatidas para os vereadores que estão lá, que representam a população. Nesse caso que a gente está conversando agora, que é a conferência, a 10ª Conferência da Saúde, que está acontecendo aqui em Matão, é totalmente diferente. Ali vai se discutir o que está sendo feito, o que está sendo feito e é bom, e o que poderá ser feito para melhorar na área da saúde. Essa conferência, a 10ª conferência acontecendo em Matão, só uma dúvida, ela pode acontecer em outro município ou o Matão está tendo esse privilégio? Não, a conferência de saúde acontece em todos os municípios. Certo. O nosso prazo para fazer a conferência é até dia 14 de março. Né? Como todo município tem o direito de levar propostas, né, do que aquilo que precisa ser mudado, daquilo que vai ser construído, daquilo que vai se tornar referência em saúde. E vai acontecer quando aqui em Matão, Jean? Aqui nós vamos acontecer no dia 14 de fevereiro. Amanhã. Amanhã. Amanhã, dia 14 de fevereiro, terça-feira, vai acontecer aqui em Matão.
E o Jean já falou, mais de 300 pessoas fizeram a inscrição antecipada e vão participar dessa audiência, onde será discutido assuntos importantes para o município, né? Isso. Na verdade, a conferência nós olhamos com bons olhos porque ela serve de termômetro, né? Antes da conferência, que é presencial, nós fazemos as pré-conferências, que são feitas nas unidades, para as pessoas deixarem as sugestões, para as pessoas reclamarem aquilo que elas acham que deve ser feito, né? Elogiar, criticar. Então, como eu disse, a conferência é um momento de termômetro da saúde. E é bacana falar assim, nesse termômetro, que a gente já realizou as pré-conferências, né? As pré-conferências é a mesma coisa que vai acontecer na conferência, só que acontece dentro das unidades. E, por espanto nosso, os questionamentos que havia nas conferências anteriores já não existem mais. Vieram novas propostas, né? Então, assim, a questão da falta de medicamento, isso a gente sempre vai ter, porque os medicamentos não é uma coisa que só Matão toma conta. A gente tem falta de insumos, a gente tem dificuldade de entregas, né? Então, hora ou outra, vai acabar faltando um medicamento. Como acontece na farmácia também. A gente já foi na farmácia comprar o medicamento e não tinha. E não é por conta que a pessoa não comprou. Sim, é por conta que os insumos que são produtos daquele medicamento não tem no mercado, né? É uma coisa mundial. E aí, assim, é uma coisa que nos espantou, né? Na pré-conferência já não veio tantos questionamentos em relação à falta de medicamento, à falta de médico, à falta de especialistas. O olhar foi diferente dessa vez das pessoas. Então a gente percebe que houve um amadurecimento muito grande da população em questão da saúde. Então hoje a gente tem reclamações? Sim, nós vamos ter sempre. Como disse, a saúde é muito dinâmica. Mas aquelas reclamações que a gente tinha antigamente já não existe mais. Então hoje vieram propostas mais concretas, a solicitação, por exemplo, de farmácias nos bairros, né, que é uma coisa que nunca apareceu nas conferências anteriormente. A questão do atendimento da saúde mental, o quanto foi evoluído, né? A questão de atendimentos presenciais de médicos nas casas. Isso foi um espanto para a gente, o quanto amadureceu esses questionamentos. Então a gente vai para a conferência esse ano com um olhar muito diferenciado do que pode acontecer. Porque antigamente as reclamações eram falta de médico, falta de medicação, falta de médico, falta de medicação, né? Então isso parece que mudou o olhar da população. Entendi, Jean, que legal. Então esse trabalho não vai ser só agora, já havia sido realizado, vinha sendo realizado melhor, tá? Nas unidades básicas do município, as pessoas participando e passando lá, dando dicas, né? Até agradecendo por tudo que está acontecendo na cidade, mas também dando dicas de melhorias nessa área. Isso tudo foi acolhido por vocês e será levado nessa conferência. Exato. Chegando lá com essas pré-propostas, né, que são já concretizados, isso, então a conferência é tudo feito muito dentro de um formato legal, né? Tem um protocolo a ser seguido. Então a gente chega já com essas propostas, né? E mais as propostas que vão acontecer dentro da conferência, e aí são tudo votados. A gente são divididos em 4 eixos, certo? Com certeza a gente trata em financiamento, né? O Brasil que temos, o Brasil que queremos, e o eixo, né, que é a parte social. Então, dentro desses 4 eixos, nós vamos tirar 2 propostas para serem levadas para a próxima etapa da conferência. Parece 2 propostas é pouco, né? Mas assim, são 2 propostas deste município, 2 propostas de outro município, e assim vai somando tudo isso para a gente conseguir, né, garantir esses direitos de saúde. E nessa conferência, essas propostas que são escolhidas, no caso o Matão escolhe 2, cada cidade acaba escolhendo, isso vai para o governo estadual, governo federal, como é que funciona, para onde que vai essa proposta para poder ver se realmente ela vai ser atendida? Na verdade, agora nós fazemos a conferência municipal, depois nós temos a conferência estadual e depois a conferência federal. Então, vai subindo as etapas. Então, nós vamos agora, depois dessa aqui, nós vamos para a estadual. Chegando lá, vai ter um novo debate, né, com todos os municípios, e aí sai mais 2 propostas para ir para o federal. Então, nós vamos como representantes dessas propostas. Matão, hoje, ela se encontra muito confortável quando se fala em saúde. Nós, inclusive, escrevemos para o Congresso de Saúde, que vai acontecer agora em março, 4 experiências exitosas, 4 experiências que deram certo. Então, assim,
nós somos um dos únicos municípios que estamos levando 4 propostas, né, que foram o Viva Mais, Viva Melhor, que é o programa que atende a população nas feiras e locais de espaço de grande número. Nós estamos falando do Fala Gestante, que é um programa que atendeu todas as gestantes que não acontecia mais, né, do pré-natal, por conta da pandemia. Então a gente criou esse programa e foi super bacana, está sendo, né, porque ele está em atividade. O Café com Informação, que é onde a população encontra a informação do tema do mês, né, que nem nós estamos agora, vamos entrar em Março Lilás, né, e a gente vai falar do Março Lilás, Novembro Azul, Dezembro Vermelho, Outubro Rosa, né? Então, esse é um programa que leva a informação para a população dentro das unidades, tem encontros, é discutido sobre isso. E o SUS na feira, que é onde a gente atende a população de feirantes. A gente vai única e exclusivamente para tratar aquela população. Então, assim, nós somos um dos municípios que levamos 4 propostas exitosas, que funcionou, que foi criada e funcionou para a gente aqui em Matão. Deu grandes frutos. Bem, muitos pedidos devem ter sido aconteceram durante esse período que vocês fizeram esse trabalho nas unidades básicas de saúde. Esses pedidos, que nem você falou, farmácia nos bairros da cidade, ou farmácia 24 horas, farmácia popular, por exemplo, pode ser acolhido pelo município? Tem algumas informações que foram pedidas que o município poderá atender? Sim, com certeza. Quando a gente percebe o que a população necessita, a Secretaria de Saúde vai correr atrás daquilo que realmente pode ser implantado. A condição de abrir uma farmácia 24 horas no município é um desejo de todo mundo, né? De todos os municípios, de ter aquela farmácia lá perto do hospital, que a hora que sai de lá já tem a medicação. Mas existem fatores que ainda nos enterram a fazer isso, que é mão de obra, né? Um espaço onde a gente possa ter uma quantidade de medicação e ter como atender, né? A gente hoje trabalha num lugar, né, na farmácia, que ele vamos dizer assim, para trabalhar 24 horas é meio perigoso por ser ali no centro da cidade. Então, tem N fatores que impedem isso. Mas a gente tem que criar situações para que isso aconteça, né? Quando foi falar da descentralização da farmácia nos bairros, é porque tem gente que tem muita dificuldade de vir até o centro. Você está falando aí de programas que eu percebo que são resultantes, né, da própria demanda. Quer dizer, vocês Sim. vão percebendo a demanda e vão tentando criar programas que atendam a elas. Como nesse último exemplo aqui, vocês percebem a questão da acessibilidade das pessoas aos remédios, porque ela está lá colocada num único lugar, nem sempre facilitando as pessoas Exato. que vêm de bairros distantes, enfim. Então a farmácia iria para perto das pessoas, como as unidades, por exemplo, que já existem. Elas iriam para essas unidades, essa estrutura de unidade física que nós temos já serviria para isso, ou teria que construir essas unidades para a questão dos remédios? Existe todo um protocolo de farmácia, né? Inicialmente pela contratação de farmacêuticos. Teria que contratar. Começa daí. Começa por aí, porque assim, uma farmácia só pode trabalhar com farmacêuticos, posso ter pessoal que ajude na dispensação, mas tem que ter um farmacêutico responsável. Né? Então, se a gente está falando numa contratação de uma farmácia 24 horas, eu preciso ter no mínimo 4 farmacêuticos contratados. Né? Hoje eu tenho 4. Para cada unidade? Para cada unidade. Né? Então, assim, não para cumprir as jornadas. Para cumprir as jornadas. Né? Então, assim, minimamente eu tenho que ter uma equipe composta de 4 farmacêuticos por unidade, no mínimo 3 auxiliares de farmácia que faz a dispensação, mais recepção. Então não é uma coisa tão simples. E não é barato. Não é barato. E tem dinheiro para isso? Dinheiro, como a gente diria, né, a gente consegue. A gente não sabe se tem, mas a gente consegue, se for a necessidade. É mais uma questão de estrutura, de logística, né? Para mim ter isso, montar uma farmácia hoje, que é do porte que a gente tem, tudo bem, pode ser uma farmácia menor. Não tem como ter uma farmácia menor se a quantidade de medicamentos que eu tenho é grande. Então a gente não vai colocar uma farmácia num quadradinho
e deixar ela lá. Não, não é assim que funciona. A gente tem que ter minimamente um estoque, essa farmácia tem que ser abastecida. Então, isso é uma coisa que já vem sendo pensada. Então, pensada, a intenção é boa, mas na prática a gente viu, a menos que tenha mudado nos últimos tempos, mas historicamente, desde que o SUS existe, me corrija se eu estiver errado, o SUS envolve a União, o governo federal, o Estado federativo, que no nosso caso é São Paulo, e o município, com tarefas bem claras de cada um. Até onde sei, essa tarefa de suprimento de medicamentos é do Estado. Tanto que o Estado tinha aí seus laboratórios produzindo remédios. E, historicamente, pelo menos em Matão, e duvido que a situação seja diferente em outros municípios, a gente sempre viu a prefeitura correndo atrás, ela mesma, de comprar os remédios que o Estado não manda. A gente viu, historicamente, aqui nos nossos telefones, reclamações aos montes, não tem o remédio. Percebe? Então, eu estou vendo uma excelente intenção, o que seria maravilhoso ter, né? Muito mais que uma farmácia, várias delas perto das pessoas e com o tal remédio. E que é o mais importante de tudo no fim da história. Mas vai ter remédio para isso, sabendo que historicamente nunca foi assim? Hoje, nós temos o Rename e o Remume, que é os programas que o governo estadual e federal manda as medicações para a gente. A gente fala o cestão de medicamento do SUS. Existe, sim, muita falta de comprometimento do governo de estado em relação à distribuição de medicação. Mas também a gente tem que entender que não é só culpa dele, como eu disse. A falta de insumos, a falta de entregas de medicação. Então, ele repassa para a gente de acordo com o que ele recebe também. O mundo hoje vive um caos da matéria-prima das medicações. Né? Vamos usar o exemplo de uma dipirona, que a gente comprava a 70 centavos. Hoje ela está quase R$9. E por quê? O que mudou na nossa vida? Por que subiu tanto? Guerras, né? Os insumos que chegam importados. Então, existe N fatores. O marketing dos laboratórios que custa também caro e nós pagamos em cada remédio, eventos em lugares fantásticos e passagem aérea para quem vai participar, entendeu? O marketing como um todo dos laboratórios encarece os remédios, mas o laboratório não paga essa conta. Quem paga é a gente. Quando compra um remédio, ele já vem embutido tudo que eles gastam para agradar os médicos, para agradar, entendeu? Distribuidoras de remédios, tudo custa caro. Nós sabemos que nós pagamos no remédio que a gente toma, né? Acrescente isso, porque é uma realidade, infelizmente. Exato, que nem a medicação de alto custo, que é mantida pelo governo de estado, né? Todo mês a gente tem problema de medicações que não chegam para essa pessoa, que precisa urgente dessa medicação. Então a gente acaba comprando essa medicação. Então, mesmo sendo do alto custo, sendo uma responsabilidade do Estado, o município tem, né, esse outro lado que ele fica no resguardo se acontecer. Atrasou um mês, atrasou 2 meses. Então a gente tem essa medicação para suprir. Só não vai ter realmente aquilo que não tem no mercado. E vocês chegaram a pensar em algum jeito dessa compra urgente e emergencial que o município sempre tem que fazer de remédio? Sempre Falta. sobra pro município. O município tem que sair correndo atrás. Só que o processo licitatório, a gente sabe que é demorado. Exato. Então o município percebeu, faltou remédio tal, o Estado não mandou, tem que comprar. Tá. Só que o município vai comprar, tem que abrir um processo para que exista. Isso dura meses, às vezes. E como eu digo, né, não é somente abrir o processo. O processo a gente consegue abrir em 15 dias. É o interesse desses distribuidores em vender, porque existe uma tabela. A gente chama uma tabela SIGTAP. E ela é uma tabela fixada no valor que a gente pode comprar. Acima disso, a gente não pode comprar. Mas se é urgência, nesses casos, o município não pode comprar direto numa farmácia sob alegação de urgência e emergência? Sim, a gente pode fazer isso se existe uma licitação também. Não dá para dispensar em casos excepcionais? Infelizmente não. O Tribunal de Contas não permite que a gente faça isso de forma emergencial. Porque as coisas daqui dispensavam a licitação, lá, o governo passado aí dispensava a licitação até porque não era de emergência. Só que infelizmente hoje... Hoje, né, ele responde por isso também, é verdade. Exato. Então existe uma questão toda cautelosa para a gente fazer tudo que é de acordo com a lei. Né? Eu posso ter uma farmácia reserva aí que a gente faça uma licitação e de que eu precisar eu vou dispor.
Eu, na verdade, não sei nem te responder isso, se isso é legalmente permitido. Porque quando a gente faz um processo licitatório, eu coloco item por item e descrevo aquilo que eu estou comprando. E aí não é simplesmente colocar, vou comprar dipirona. Eu tenho que colocar o que ela faz, quais são os efeitos, aquilo que é feito. Então, assim, um pregão de medicação, às vezes demora muito, porque cada item tem que ser descrito de uma forma diferente. Entendi. Ô, gente, nós estamos falando aqui com o Jean Fernandes, ele é diretor municipal de planejamento, sobre essa conferência de saúde a ser realizada em Matão, com o tema Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia. Só para clarear um pouco as ideias aí, a gente falava do preço dos remédios, muito alto e tudo, e a gente olha um comprimido que a gente toma, que é caro, e você diz, poxa, como é que isso pode custar o que eu paguei? O que eu quis dizer é que você, quando compra o comprimidinho, não é aquele comprimidinho que vale tão caro quanto você está pagando. Ali, a hora que você olha o comprimidinho, você tem que ver toda uma parafernália de marketing que os laboratórios têm no mundo inteiro, de encantamento de médicos, de encantamento de distribuidores. Tem todo um... Entendeu? Vamos fazer um congresso. Nunca em Carapicuíba eles fazem, se for no Brasil, em lugares turísticos caros, maravilhosos, né, e tal. Vou fazer um congresso mundial em Miami. E aí, estrategicamente, não são todos, mas tem uns médicos que vão passagem aérea, hotel, tudo pago. Não é regra, repito, entendeu? Tudo custa caro e tá tudo no preço do comprimidinho que você olha aqui, o coitadinho é que paga o pato, porque você olha o comprimido e fala, poxa, paguei tão caro por essa coisinha. Exato. Não, você está pagando caro, o mais caro do remédio, que muitas vezes é o marketing. Marketing não é só propaganda, marketing é tudo que você faz para viabilizar negócios, inclusive toda essa parafernália de tantos eventos e tal. E tudo mais. Tudo isso tem um preço e vai para o remédio. Agora, você está falando aí, nós vamos falar de SUS aqui, vamos lembrar que o SUS, durante a pandemia, ele passou a ser visto de um outro modo. É natural que as pessoas quase sempre se manifestem sobre aquilo que não deu certo de uma tentativa de saúde que ele fez no SUS. Mas aquilo que deu certo as pessoas não falam depois. Parece que o ser humano tem isso já meio na sua condição de vida, isto é, aquilo que está bom, já está conquistado, já é meu. Na área pública eu percebo, quando você dá alguma coisa, daquilo que você deu, nasce um monte de outras necessidades, parece enxugar gelo. O Chico Dumont falava isso quando era prefeito, ele falou, eu percebo que quando você consegue alguma coisa, você oferece aquilo ali, daria pouco tempo, já está sacramentado, não, isso aqui já é meu. Do usuário, ele pensa, isso aqui eu já tenho. Mas eu estou precisando de não sei o que mais. E aí não para nunca, é um negócio que parece um saco sem fundo. Aí na pandemia, parece que a gente foi um pouco mais razoável quando nós percebemos que o país é um dos pouquíssimos do mundo que tem essa saúde pública que não é perfeita, mas que a grande maioria dos países não tem, grandes potências não tem. Exato. Os Estados Unidos não tem. E tem pobre lá também, viu? A gente ficava mostrando essa coisa bonitinha, tem pobre. Mas não tem. A China também. E vamos vendo aí que o Brasil tem. E aí nós descobrimos na pandemia, Jean, que nós somos, aspas, ricos. Sim. Com o SUS, que não é perfeito, mas, rapaz, tem. Né? Aí pareceu que o povo estava olhando o SUS assim como algo, puxa vida, nós somos uns privilegiados, né? Quando passou a pandemia, parece que isso já foi esquecido outra vez. Não sei se você percebe isso na rotina de vocês também. Hoje nós trabalhamos com as sequelas da pandemia, né? Muitos casos psicológicos, muitos casos pulmonares. Então, assim, a gente ainda continua vivendo pandemia. Pra gente não cessou. Para vocês não acabou? Não acabou. Então, nós estamos vivendo o pós-pandemia, né? Porque tem pessoas que adoeceram muito, tem pessoas que estão acamadas até hoje. Então, pra gente, né, a vacina, aquela loucura de vacina, acabou. Não é à toa que a gente tem até buscado pessoas que estão com vacinas atrasadas e não voltaram a tomar mais. A consciência das pessoas parece que mudou. Então, já tomei 2, já tomei 3, tá bom. Tem a 4ª, daqui a pouco a gente tem um reforço novamente, que já está no calendário. Então, assim, a população mesmo tem que
ter consciência daquilo que ela tem que buscar, que é o direito dela garantido. Então, como ela já tem, né, parece que passa. Aquilo que já tem, ela usa mal. Isso. Na época que a gente tinha ali restrição de vacina, era uma loucura. Todo mundo queria. Né? A gente está falando de Covid. Mas não só Covid. Não. Né? A gente está falando das outras vacinas também. Né? Tem criança que nasceu, tomou a primeira vacina e nem apareceu não lá. Mais. Né? A gente teve que mudar isso. Eu falei aqui outro dia, minha gente, de muitos exames, às vezes caros, que os médicos pedem aos pacientes. Eles vão lá pelo SUS, fazem, e depois fica aquele monte de exames guardados lá no SUS, o cara não vai buscar. Isso tem um preço. Fora a questão de exames mesmo, de ir pro local fazer. Parece que quando a gente consegue, a pessoa estava lá esperando, conseguiu, e no dia de fazer o exame não apareceu. É muito difícil. E aí o que acontece? Essa pessoa que está precisando muito, que está na fila, eu dou para uma que está precisando também, mas ela não dá valor naquilo que ela faz. Olha que interessante o que é o ser humano. Se você pagasse por essa consulta, você ia. Exato. Parece que aquilo que é de graça é um problema. Que não é de graça, estamos pagando, mas nós não temos essa ciência de que nós estamos pagando. Pra gente, a ideia é de que nós está ganhando do SUS. Não, nós pagamos por isso, mas a ideia é que você está ganhando. E parece que aquilo que é de graça é um problema. É a tal da história da geladeira que eu compro sempre aqui, né? Quer dizer, o que é de graça parece que não tem valor. É muito interessante, né, essa questão daquilo que a gente dá. Né? Parece que quando a gente consegue uma coisa, como você disse, tão difícil de conseguir, vai lá, implanta. Não dá valor. Né? Não dá valor. E quando não tinha, reclamava. Agora, quando tem, parece que não vai. Se o município fizer uma área de lazer bonita lá e cobrar R$1 de ingresso, todo mundo usa e tudo bem. Paga R$1. Mas se fizer de graça, o cara entra lá, vandaliza, quebra. Exato. Não dá valor. Como se não fosse dele aquilo. E a gente está falando de conscientização, né? A pessoa que não vai para esse exame, será que ela tem a noção que existem outras pessoas atrás dela para fazer esse exame que está esperando também? E que ele está pagando esse preço. Né? E que ele está pagando. E assim, quem está pagando somos nós mesmos, né? Porque é os nossos impostos que pagam esses exames, são o nosso suor do dia a dia. Eu não estou tirando dinheiro do meu bolso, mas esse dinheiro já saiu do meu bolso. Né? Quanto tempo a gente paga impostos e a gente não usa esse dinheiro de impostos que a gente paga? Então, isso é uma consciência que toda a população tem que ter. É verdade. Nós temos que ter também a nossa ética. Nós cobramos ética demais dos políticos e fazemos bem em cobrar, mas a gente fica achando que ética é um problema só deles. E ética é um problema de cada um. Quer dizer, quando você vir lá, os caras que eles têm lá no Departamento de Saúde, sempre teve, só se não tem agora, mas sempre teve, fizemos nesses 20 anos aqui umas 2 matérias, e ao chegar lá você vê gente, é exame que não acaba mais. Custou uma grana aquilo lá. O cara fez, aí a canela dele, que já não tá doendo uns 2 dias depois, ele larga e não vai nem dar buscar. Para levar no retorno do médico. E o quanto a gente sofre para conseguir isso, né? Tem exames que a gente recebe 3 por mês. Só 3 pessoas vão ser contempladas. Dessas 3, se 2 não vão, acaba perdendo essas 2 vagas. E as 2 pessoas que estavam precisando atrás delas, acabam não fazendo. Né? E assim, não tem como comprar mais exame? Infelizmente tem exame que é feito só em hospital especializado, com uma equipe especializada. A gente não tem isso em qualquer lugar. Então essa valorização de que quando a gente consegue alguma coisa para a população, ela tem que ter esse retorno, como você disse. Muitos exames ficam nas unidades retidos lá e a população não vai buscar. Absurdo. Tem cada história dessa. A gente já fez matéria sobre isso que você falou, desses exames que ficam no hospital, que ficam na Secretaria de Saúde. Tem caso de exame que a pessoa fez os exames em 30 dias, não foi buscar, voltou de novo para passar a consulta e pediu novamente o exame que ela não foi buscar. Tem uma outra coisa aqui que não é ilegal, mas acho que a gente precisa ter um pouco de consciência. Existe remédio lá, falando em farmácia pública. É um remédio gratuito. Remédio para diabetes, insulina, chama? Isso. Insulina lá, que tem lá. A gente para um carrão importado, caríssimo, carro de R$400 mil. Ele para em frente, vai lá e pega o remédio. É um direito dele. Ele também paga o SUS. Tudo bem, então não é ilegal. Quando ele sabe que aquilo ali, às vezes, tem lá poucas unidades, para as pessoas mais pobres e tal, não quer nem saber. Eu tenho direito, vou lá e pego.
umas coisas assim que a gente precisa se questionar também. Hoje eu estou na entrevista aqui conduzindo as coisas para uma meia-culpa. Tá, não estou defendendo o Departamento de Saúde, nem SUS, nem nada. Só estou mostrando que também nós não estamos fazendo nossa parte direito. Né? Deveríamos fazer uma conferência dos usuários do SUS. É isso que eu quero dizer. Bom, a conferência então vai ser dia e local? Dia 14. Amanhã. Amanhã, das 8 às 17, lá no Vila Dorana. Ok. Bom, aqueles que são os convidados já estão dentro de uma programação. E quem não fez inscrição também pode participar da conferência. É só chegar lá na hora e fazer a sua inscrição. Se o assunto te interessa. Principalmente a população, né, que tem o interesse de buscar melhorias ou está lá para defender. Né? Como o tema disse, estamos defendendo os direitos do SUS. O quanto é importante a gente ter esse dispositivo, o quanto é importante a gente tem que valorizar, né, o que é oferecido dentro do SUS, cirurgias caríssimas, exames caríssimos, medicações. Então, assim, tudo... Existe fila, sim, a gente não pode negar. Como existe no convênio. Sim. Né? Sim. Fui marcar uma consulta pela Unimed daqui 2 meses. Já vou marcar uma consulta esses dias, eu teria que esperar pelo meu plano de saúde uns 20 dias, uma coisa assim. Isso. E aí, quando a gente fala de uma semana de espera... no postinho, a gente é bombardeado. Uma semana de espera, o máximo que acontece. Tem lá os seus problemas de qualquer modo, né? Muito bom. Jean, muito obrigado, sucesso lá. Amanhã estaremos acompanhando e trazer aqui a vocês que nos acompanham também a repercussão dessa conferência, a 10ª Conferência de Saúde de Matão. Muito obrigado a você. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de poder transmitir isso para a população, o quanto é importante a presença, o quanto é importante vocês estarem junto da saúde. Né? Nós somos sempre abertos a qualquer situação, estamos lá para ajudar. É só chegar na secretaria que nós estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.